porque essa história não tem que ter nenhum tipo de sorriso. Eu acho que é o vídeo que eu mais vou ficar séria, porque o meu coração tá batendo rápido só de saber que eu vou contar dessa história. Eu acho que essa história tem que ser passada e as pessoas têm que saber dessa história, porque pra mim eu acho que um dos piores crimes e atrocidades que já fizeram com um ser humano. Óbvio que tem várias coisas absurdas que aconteceram no mundo, mas de fato essa história é a mais pesada que eu trouxe aqui no canal até hoje. Então já digo que se você tem um estômago forte, essa história ela é literalmente a mais pesada desse canal. Se eu já falei que algumas eram pesadas, elas eram de fato, mas essa daqui ela não, eu não sei explicar o nível de, não sei, não sei nem dizer. Mas enfim, nem prepara sua pipoca nem seu miojo, é só vamos pro vídeo. A gente vai falar de uma menina de 17 anos chamada Junko Futura, que foi capturada por 4 monstros, digamos assim. Não tenho nenhuma outra palavra pra descrever esses seres humanos, que eu não considero seres humanos, mas enfim. Pra vocês entenderem essa história, primeiro eu tenho que contextualizar um pouquinho de quem foram esses seres vivos. O primeiro deles, eu acho que o pior de todos, pra mim, é um cara chamado Miyano. Ele era jovem também, eu acho que ele devia ter a mesma faixa etária, né? O Miyano, ele era um jovem que se interessava muito pela máfia japonesa. A máfia se chama Yakuza. Não demorou muito tempo pra ele ganhar a idade suficiente e conseguir entrar dentro dessa máfia, mas num nível mais baixo dela, digamos assim. Mesmo que isso fosse uma coisa grave, né? Você tá dentro de uma máfia, enfim, as pessoas saberem disso, as pessoas na escola sabiam disso, algumas delas, e ele era meio autoritário e até meio que popular na escola e não aceitava não como resposta. Ele tinha um amigo que o nome dele era Minato e os dois tinham um fascínio macabro e absurdo de abusar de pessoas, de meninas, em conjunto. Antes desse ocorrido com essa menina, ele e mais 2 outros amigos, Okura e Watanabe, então era o Miyano, Minato, Okura e Watanabe, os 4 juntos já tinham praticado abuso com uma menina antes, mas ela foi liberta 2 horas depois dela ter sido abusada. Infelizmente, com a Junko não aconteceu a mesma coisa. Nossa, eu tô assim, ó. Tô vendo, sua postura tá... Tá diferente, né? A Junko Furuta foi uma menina que nasceu em Misato, no Japão. Ela morava com os pais e ela era filha do meio de 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Ela estudava numa escola chamada Minami, ela era tipo doce, educada, fofa. Ela era considerada uma boa filha pelos pais e ela também trabalhava já mesmo nova porque ela queria ter um dinheiro depois que ela se formasse. Ela conhecia esse Miyano, esse menino que era junto assim dessa máfia japonesa, só que não se sabe se eles eram amigos, se eles se conheciam ou se era só uma relação assim de corredor de escola. E também tem alguns rumores que ele já tinha dado em cima dela, tentado fazer alguma coisa com ela, só que ela sempre negava. No dia 25 de novembro de 1988, o Minato e o Miyano resolveram bolar um plano de capturar ela assim quando ela estivesse voltando do trabalho, e foi exatamente isso que eles fizeram. O Miyano tinha pedido pro Minato chutar a bicicleta dela, e aí na hora que ela caísse ele meio que chegaria e tentaria ajudar ela, e foi isso que foi feito. Assim que tudo aconteceu, o menino chutou a bicicleta, o Miyano foi ajudar ela e disse que levaria ela pra um lugar seguro caso ela tivesse machucada, e ela achou que tava tudo de boa, porque era um menino que era da mesma escola dela, ela não achou que seria um perigo. A única coisa que ela não sabia era que ela estava sendo levada para um armazém no fundo de uma casa, e nesse caminho, né, nesse trajeto que eles estavam indo para esse lugar, o menino revelou para ela que ele fazia parte dessa máfia e que se ela não se comportasse ou fizesse alguma coisa diferente do combinado, ele poderia botar a vida da família dela em risco. Então ela concordou e foi. Chegando lá, ele abusou dela enquanto ele ameaçava ela de tirar a vida dela. Então, enfim, a situação completamente péssima, e depois disso ele levou ela para um hotel próximo. Ele ficou tão orgulhoso do que ele tinha feito que ele acabou ligando para aqueles amigos doentes dele para avisar tudo que ele tinha feito e se gabar do que tinha acontecido, e os meninos ficaram chateados com ele por não terem sido convidados para participar também e pediram para ele segurar a menina ali porque eles também queriam se aproveitar dela. Por volta das 3 da manhã, o Miyato levou ela para um parque onde todos os outros meninos estavam esperando. Eles falaram que sabiam onde ela morava e que se ela tentasse fugir alguma coisa ia acontecer. A própria máfia japonesa ia atrás da família dela e dela mesmo, e ela, com medo, acabou ficando naquela situação. Ela foi facilmente dominada por 4 meninos, né? Enfim, era uma pessoa contra 4, e ela foi levada para uma casa no distrito de Ayase. Nessa casa ela foi abusada pelos 4 meninos, enfim,
sei lá, sem comentários. A casa que ela foi levada era a casa dos pais do Minato, de um desses meninos, né? E lá acabou sendo o ponto de encontro dessa gangue absurda, bizarra, macabra, enfim. Nesse ponto, a Junko não sabia o que estava por vir e acho que ninguém esperava o que ia vir. E se você já acha que tá pesado por aqui, vai piorar bastante. Pra evitar que começasse buscas atrás da menina, um dos meninos obrigou ela a ligar pros pais e falar que ela tinha fugido de casa e que ela tava com um amigo dela, que tava tudo bem, que não era pra ir procurar ela. A Junko tentou fugir algumas vezes, tentou escapar algumas vezes, até implorando os pais, né? Porque, enfim, ela tava na casa dos pais do Minato, mas eles não fizeram nada. Até porque o Miyano, que era envolvido com essa máfia, ele ameaçava qualquer pessoa que tentasse entrar no caminho deles ou acabar com o plano deles, e os pais desse menino não escaparam disso também. Mais de 100 pessoas entravam naquela casa, viam aquela situação e não faziam nada. A gente não sabe se elas entravam na casa e participavam do que estava acontecendo, torturavam a menina também, ou se eles só viam e por medo do cara da máfia, eles não faziam nada, enfim. Agora eu vou ler o depoimento das coisas que aconteceram com ela, porque eu não vou gravar e eu só vou ler pra, enfim, só vou ler. Os 4 meninos abusaram dela, bateram nela com varas de metal e tacos de golfe, introduziram objetos estranhos, incluindo uma lâmpada de vidro e uma tesoura, dentro dela. Fizeram ela comer baratas e até a própria urina, inseriram fogos de artifícios por trás e os acenderam. Machucaram os seios dela com alicates e queimaram ela com cigarros e fluidos de isqueiro. Uma das queimaduras foi uma punição por ter tentado ligar para a polícia. Algum tempo depois dos primeiros, atos de tortura, toda vez que ela tentava beber água, ela não conseguia, ela acabava vomitando todo o líquido que ela ingeria, ela acabava botando pra fora. As feridas nela eram tão grandes e era uma coisa tão absurda que um dos meninos até relatou que pra ela chegar no banheiro, ela se rastejava por mais ou menos 1 hora. Depois de todo aquele sofrimento, ela começou a implorar pros meninos acabarem logo com aquilo, porque ela não queria mais viver aquilo. No dia 4 de janeiro de 1989, depois de 44 dias aprisionada, depois deles terem perdido uma partida de jogo de carta, eles começaram a bater muito nela. Então eles colocaram fluido de isqueiro pelo corpo todo dela e atearam fogo. Mais tarde, naquele dia, ela acabou perdendo a vida. E eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que pra ela só tinha que sair daquela situação, mas enfim, ela acabou perdendo a vida depois de 44 dias presa. E a família não fazia ideia de que ela tava naquela situação. Uma das coisas mais absurdas pra mim era que os meninos não faziam ideia da gravidade da situação e eles achavam que ela tava só fingindo tá, mal e passando mal e querendo sair daquela situação, que eu de fato não entendo. Não acredito, na verdade. É absurdo. Porque isso foi o relato deles pra polícia, mas não é verdade. Não tem como ser verdade. Depois eles tiveram que dar um fim no corpo, né? E eles botaram o corpo dela num tanque de concreto, num terreno baldio na cidade de Koto. Não se sabe exatamente o dia que a polícia encontrou o corpo dela, só se sabe que o fato dos pais do menino, do Minato, terem falado que o amigo dele era ligado com a máfia ajudou bastante a polícia a encontrar o corpo dela. Os 4 garotos, né, quando foram abordados pela polícia, enfim, tiveram toda a interrogação, eles foram culpados, se declararam culpados somente por agressão física. Eles não se declararam culpados por terem acabado com a vida da menina. Não sei como. Um dos meninos, o Ogura, ele foi sentenciado apenas a 8 anos na cadeia infantil e depois ele foi liberado. Não satisfeito, em julho de 2004, ele foi preso novamente porque ele agrediu conhecido dele, porque ele falou que, enfim, ele estava indo roubar a namorada dele, uma confusão, e no final ele foi preso de novo por 7 anos. Em julho de 1990, o chefe do crime, o Miyano, ele foi sentenciado apenas a 17 anos de cadeia, enquanto o Minato cumpriu apenas 10 anos e o Watanabe 6. De acordo com o juiz Yanase, a corte sentenciou eles pela natureza do crime, pelo impacto não só na família, como na sociedade também, e o Miyano acabou sendo sentenciado a 20 anos de cadeia. E os cúmplices tiveram as penas aumentadas para 9 e 7 anos por punição por tentarem recorrer. A família de um dos garotos acabou vendendo a própria casa por 50 milhões de ienes, o que é mais ou menos uns 2 milhões e 300 reais, e deram essa quantia para a família Junko como uma compensação pelo que aconteceu com ela, apesar de dinheiro nenhum pagar o que aconteceu com a menina. Esse fato, né, esse caso chocou tanto o Japão quanto o mundo inteiro, e eu acho que agora vocês também e eu também, eu acho que dá pra perceber que eu não tô normal nesse vídeo, que esse vídeo foi de fato o vídeo mais pesado que eu já fiz. E essa história depois inspirou livro, mangá e várias outras coisas. Mas enfim, gente, é isso. Não tem como esperar que vocês gostem dessa história, é só uma história que... eu não sei nem se esse vídeo vai monetizar, eu acho que eu nem quero que esse vídeo monetize, porque eu só queria que essa história fosse passada e as pessoas entendessem quão absurdo isso é e que isso nunca se repita, na vida. Mas é isso, gente. Fiquem com